Bom dia pessoal. Hoje nós vamos dar uma olhada, vamos analisar a, a iconoclastia que ocorreu no Canadá. O primeiro-ministro Trudeau, então, analisou e fez as ressalvas com relação ao grande genocídio que ocorreu de crianças indígenas no Canadá. Eu lembro que toda a nação canadense ela foi colonizada pela Grã-Bretanha, pela Inglaterra, enfim, né? Principalmente nos períodos da Rainha Vitória e da Rainha Elizabeth II. Então, vamos dar uma olhada aqui nessa reportagem da CNN e vamos analisar com mais cuidado, tá? Eu vou pausando e aí vou comentando a reportagem. Parte de pessoas participando de protestos derrubaram estátuas de rainhas britânicas. Essa onda de manifestações é contra um período do passado do Canadá, o chamado período colonial. O Canadá é uma ex-colônia do Reino Unido. Essa revolta se iniciou depois de terem sido encontradas cerca de 1.000 covas de crianças indígenas que receberam educação forçada em colégios cristãos. Reportagem de Heloísa Vilela. Tombada e coberta de tinta vermelha, a estátua da Rainha Vitória não resistiu à revolta dos canadenses. Um dos manifestantes registrou o momento em que ela veio abaixo. Em volta, gritos de genocídio não é motivo de orgulho e tragam nossas crianças de volta. A Rainha Elizabeth II seguiu o mesmo caminho. O Canadá foi obrigado a se olhar no espelho da história, porque encontrou agora quase 1.000 covas rasas em colégios internos que eram administrados por diferentes denominações cristãs, a maioria católicas e todas financiadas pelo governo. Bom, aqui nós já vemos um processo iconoclasta bastante legítimo das populações indígenas canadenses, em que elas pintaram as mãos de vermelho, sangue, e colocaram as mãozinhas, como se fossem mãos de crianças, nas estátuas. Isso significa que o trabalho arqueológico, o trabalho de pesquisa arqueológica foi bastante fecundo para efetuar a reflexão do passado colonial canadense. Primeiro porque são 1.000 covas rasas, e dentro de cada cova rasa, cerca de 300 a 400 corpos de crianças em cada escola. Então, se vocês multiplicarem 1.000 covas rasas por uma média aí de, no mínimo, 200 corpos, nós teremos quase 10.000 crianças, 20.000, 30.000 crianças indígenas que foram mortas no período colonial. E por causa da insalubridade das escolas em que elas eram levadas. Eu vou explicar culturalmente depois o tamanho do desastre, o tamanho da tragédia colonial no Canadá, e que me parece não foi só no Canadá. Nós temos outros países, inclusive acredito que no Brasil tenha acontecido também coisas semelhantes. Vamos seguir na reportagem. Pelo menos 150.000 crianças indígenas foram tomadas de suas famílias e obrigadas a viver nessas escolas, que foram abertas em 1831 e só fecharam de vez em 1996. A assimilação forçada de meninos e meninas indígenas à sociedade canadense começou no tempo da colonização e, em muitos casos, as crianças nunca mais voltaram para suas famílias. Esse tipo de educação que era oferecida pela Igreja Católica era uma educação assimilacionista, era uma educação integracionista. Ela servia como uma ferramenta do Estado para integrar esta criança indígena ao Estado. Essa malfadada política, ela teve como principal objetivo retirar as crianças do seio de sua família indígena, no campo, levar para a escola, no caso aqui a escola de Kamloops Indian Residential, então era uma escola para residência de crianças indígenas, Kamloops, e lá as crianças sofriam maus tratos, castigos e punições severas. Estes castigos eram acompanhados com a dor, a mágoa e o trauma de terem sido separadas precocemente de seus pais e de sua cultura, levando as crianças à morte praticamente 2, 3 meses depois. Na verdade, era o colapso de um mundo cultural, entrando em choque com outro mundo cultural
cultural, disciplinar, extremamente violento, que fez com que as crianças sucumbissem de maneira trágica a essa triste história. Os arqueólogos canadenses então escavaram essas sepulturas e começaram a perceber que havia algo errado. Primeiro, pela política colonialista britânica, inglesa, e segundo, porque a Igreja Católica, em parceria com o Estado, essa escola desde o século XIX, ali 1835 até 1960, ela trucidou essas crianças que com certeza não se dobravam ao sistema hierárquico da Igreja Católica e sucumbiram penosamente. Documentos entregues à Comissão de Reconciliação e Verdade, instaurada em 2015, descrevem as escolas como lugares insalubres onde as crianças passavam fome e frio, além de serem expostas a várias doenças. O primeiro-ministro Justin Trudeau disse que o país precisa refletir a respeito desse passado e que o Papa Francisco, em nome da Igreja Católica, deve pedir desculpas aos indígenas canadenses. Em Roma, o Papa afirmou que ficou chocado com a notícia, pediu respeito aos direitos e à cultura dos povos originários, mas não foi exatamente um pedido de desculpas. Então, veja bem que nesse processo de dor e violência, há sempre por trás a autoridade, seja ou a autoridade do Estado canadense, no caso a Rainha Vitória, a Rainha Elizabeth II, ou a autoridade papal naquele período. E aí, se vocês observarem o Canadá hoje, o Canadá é um dos países que menos tem representatividade de tradições culturais indígenas, até mesmo porque o genocídio liquidou praticamente, acabou com as identidades étnicas do país. No entanto, há um processo de etnogênese, é um processo de recuperação dessas etnias, e hoje o Canadá conta com milhares de povos e de pessoas que se autodeterminam indígenas, apesar do grande genocídio, do grande massacre ocorrido no país. Então o primeiro-ministro Trudeau ele não pediu desculpas, porque o Estado ainda entende esse processo como sendo necessário, como se tivesse sido necessário no passado para estabelecer a ordem política vigente, ou seja, a vitória dos brancos contra os indígenas. O que é uma lástima, um erro e uma falta de noção, uma falta de compreensão da diversidade cultural muito grande. Então, essa notícia dessa semana, nós estamos em julho de 2021, e isso serve para refletir a importância da pesquisa científica arqueológica nestes espaços colonizatórios e o movimento social da iconoclastia, de rever os fundamentos da nação, de rever os fundamentos da diversidade étnica. A iconoclastia ela serve para avisar, para alertar, para mostrar que a história não pertence a um lado só. A história pertence a todos os povos que compõem uma nação. E isso são disputas de memória. Então, o que esses povos indígenas, através do movimento iconoclasta canadense, avisam ao mundo hoje, alertam ao mundo hoje, é para revisitarem suas memórias, revisitarem suas histórias e se questionarem se realmente não há algo fora digamos assim, dos princípios de educação destes povos. Então essa educação forçada, católica, eclesiástica, ela levou à insalubridade milhares de crianças indígenas, ali uma perspectiva de 150 mil crianças indígenas que foram tiradas do seu lar e que vieram a falecer nessas instituições. Isso é uma notícia muito grave, isso está no New York Times, está na CNN Internacional e vale a pena a reflexão, por isso que eu decidi fazer esse vídeo logo cedo, domingo de manhã, porque a importância desse movimento iconoclasta deve ser expandida para outros países também, para revisitar essas memórias dolorosas e ver se hoje nós não vivificamos e não glorificamos assassinos do passado e grandes genocidas do passado. Eu termino aqui com um vídeo de uma reza do Canguá, que é um grande pajé guarani, para nós refletirmos e fazermos um minuto de silêncio em memória dessas famílias indígenas que perderam suas crianças para esse método de educação violento, drástico
e absolutamente sem sentido nos séculos passados. Escutem comigo. Hoje a Poquaraí, primeiro beijo só. Itapema, Arurei, iluminando assim nosso universo. E assim fez o mundo dos índios e da natureza. Tupá é Tupá, oh, Nhanderu. Nosso pai é Tupã, oh, Nhanderu. Hoje a Poquaraí, primeiro beijo só. Itapema, Arurei, Iluminando assim nosso universo. e assim fez o mundo dos índios e da natureza. Nosso pai é Tupá, oh, Nhanderu. Nosso pai é Tupã, oh, Nhanderu. Esta imagem da selva. Não temos outra alternativa. A nossa única esperança são os povos originários, os povos ancestrais, em qualquer continente, porque eles resguardam a nossa defesa contra a autoridade, contra a disciplina escravista do trabalho formal. Eles nos resguardam de toda a bênção, além de proteger a floresta que um dia nos abastecerá. Eu fico por aqui, muito obrigado por ter assistido, um abraço a todos.